Nas primeiras horas da madrugada, o Estreito de Hormuz estava mergulhado numa escuridão impenetrável quando 12 alvos desconhecidos surgiram subitamente nos ecrãs de radar do U.S. Spruance. Faltavam 47 segundos para uma colisão que poderia abalar o mundo inteiro. Teherão não fazia a menor ideia de que acabará de desencadear Algoque. Os Estados Unidos tinham mantido cuidadosamente guardado durante muito tempo uma resposta devastadora capaz de transformar a mais sofisticada emboscada da história numa catástrofe sem precedentes para o Irão. O que aconteceu verdadeiramente durante aqueles 38 segundos fatídicos superou qualquer imaginação. O Estreito de Hormuz é a artéria mais frágil e vital da economia mundial. Por ali passam diariamente 20% do petróleo bruto do planeta, um fluxo de energia líquida que representa bilhões de euros em valor. No âmbito do bloqueio estratégico imposto pela administração norte-americana, destinado a apertar o laço econômico em torno do Irão, a Marinha dos Estados Unidos havia transformado aquela passagem de água numa muralha de aço intransponível para a tripulação do USS Spruance, um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke, construído pela General Dynamics. Tudo havia começado como mais um dia de serviço rotineiro. O navio deslizava com serena profissionalidade através do calor úmido e denso, impondo uma paz que Teherão desesperadamente tentava despedaçar. Nas 72 horas anteriores, a tensão havia crescido de forma constante e silenciosa, enquanto a frota fantasma iraniana testava incessantemente os reflexos americanos com manobras de engano recorrendo a sistemas de identificação automática, gerando sinais fantasma nos ecrãs de radar. O Irão tornava-se cada vez mais desesperado, à procura de um trunfo que pudesse inverter o rumo dos acontecimentos. Então o silêncio partiu-se. Um grupo de lanchas de ataque rápido dos guardas da Revolução Islâmica avançou subitamente a 30 nós, numa rota de colisão direta como o USS Spruance. Para iludir o sistema de combate da Lockheed Martin, desligaram os seus sinais de identificação automática reais e apresentaram-se como embarcações mercantes neutras. Um jogo de azar calculado. Os avisos insistentes transmitidos pelo sistema de ligação de dados desáceis foram recebidos como um silêncio glacial. Nenhuma confirmação, nenhuma alteração de rumo. A flotilha de lanchas pressionava implacavelmente em frente, ignorando todas as regras marítimas. A contagem continuava. Faltava-me chatamente 4 minutos para a zona de morte. Era um erro estúpido ou uma armadilha elaborada para atrair os americanos para uma cilada maior? Teherão acreditava estar a jogar xadrez em mar aberto, mas havia esquecido que a Marinha dos Estados Unidos domina o campo de batalha digital, guiada pela precisão absoluta do sistema de radar Aegis. Enquanto a guarnição da ponte do USS Spruance se concentrava no enxame de lanchas de ataque rápido que se aproximava à superfície, o sistema de combate Aegis da Lockheed Martin ativou de forma autônoma um alerta vermelho de nível 1. Aquilo já não era um simples combate à superfície. 40 minutos antes, lançadores móveis escondidos nas profundezas da península de Musandam tinham libertado um enxame de munições vagabundas do tipo Shahed Centaur 36 para escapar ao radar. Estes drones kamikaze baratos voavam rasantes sobre as sondas, a uma altitude inferior a 30 metros. A estratégia de Teherão era uma obra-prima do engano. Um enxame de lanchas rápidas e 3 navios fantasma com identificações falsas transmitidas deveriam criar um caos generalizado. A intenção era clara. Os americanos seriam distraídos pelos truques à superfície, enquanto a verdadeira ameaça se aproximava pelo ar. Mas o U.S. Spruance era o melódio Mared, digital que Teherão não conseguia cortar. O Centro de Operações do Contratorpedeiro estabeleceu de imediato uma ligação em tempo real com a aeronave de alerta avançado, E-2D Advanced Hawkeye da Northrop Grumman, que havia descolado do porta-aviões USS.
Abraham Lincoln em operações no Golfo de Omã mantinha uma altitude de aproximadamente 7.600 metros. Como seu potente radar em frequência ultra alta, o Hawkeye filtrou os sinais fantasma e transmitiu dados de alvo precisos diretamente aos Spruance. Menos de 90 segundos após o lançamento do convés do Lincoln, 4 aeronaves, Boeing Fa-18 e F Super Hornet mergulharam na zona de combate. Como o radar de abertura sintética ativa APG 79 da Raytheon, os pilotos obtiveram uma consciência situacional tática absoluta. Numa demonstração impressionante, abateram 11 drones Shahed imediatamente 47 segundos. Por um breve momento, os americanos acreditaram ter neutralizado a ameaça aérea e recuperado o controle do espaço de informação. Mas mal o último drone mergulhou no mar. Teherão ativou a armadilha real. Deposições costeiras. Em Bandarabas, foi erguida uma barreira eletrônica poderosa, um sistema de interferência de alta potência, modernizado com tecnologia de origem russo-chinesa. Simultaneamente, 6 mísseis antinaviação, uma variante melhorada do C-800E2, foram lançados de rampas fixas na ilha de Keshim. Estes mísseis voavam a Mach 0,9, roçando a superfície da água a poucos centímetros. O ecrã do sistema Aegis no Spruance começou a tremer e a falhar. As ligações de dados críticas como Hawkeye foram interrompidas por interferências eletromagnéticas intensas. Contagem decrescente, 180 segundos. O contratorpedeiro de custo milionário estava cego e isolado no mar de sinais de interferência, enquanto 6 ogivas mortais se aproximavam em trajetória direta. Os estrategas em Teherão acreditavam genuinamente que aquele era o golpe de misericórdia, mas o USS Spruance corria contra um relógio invisível. Do convés do USS Abraham Lincoln, no Golfo de Omã, um Boeing A-18G Growler disparou os seus motores após combustão total. Como uma combinação letal de sistemas de interferência da Raytheon, o Growler respondeu à barreira eletrônica iraniana com interferência de engano e interferência pontual. Cegou o sistema, que o cegava e abriu uma brecha digital no caos. Quando as ligações de comunicação foram temporariamente restabelecidas, os 2 Super Hornet restantes mudaram para o modo arar e otimizaram os seus radares para rastrear alvos a baixa altitude. Dispararam uma salva de mísseis a IM-120, AMRA-AM da Raytheon para interceptar os mísseis, antinaviação e uma aproximação à distância de segurança. No convés do USS Spruance, o escudo de aço foi ativado através de um procedimento de emergência pré-definido. Mísseis interceptores SM-2, Bloco 3, A da Lockheed Martin trovejaram para fora do sistema de lançamento vertical Mark 41. Simultaneamente, o canhão Gatling de 20mm controlado por radar, o sistema de armas de ponto Phalanx da Raytheon, começou a girar os seus canos, varrendo o espaço à procura de qualquer ameaça que pudesse ter penetrado o anel defensivo exterior. O combate era uma sinfonia caótica de fogo e aço. 3 dos mísseis antinaviação foram destruídos por salvas de AIM-120, AMRAM e ICM-2. Outros 2 foram enganados pelos chamarizes eletrônicos do Growler e mergulharam no mar. O último foi despedaçado por uma rajada de tungstênio disparada pelo Phalanx a menos de 450 metros do casco. Todo o combate aéreo durou exatamente 38 preciosos segundos. O sistema Aegis do Spruance ainda sofria ligeiras perturbações residuais, mas a imagem de radar começou a clarificar-se. A ameaça aérea imediata havia sido neutralizada, mas o preço foi o esgotamento de uma parte substancial da capacidade de fogo em um minuto de perda de consciência situacional tática. O navio sobrevivera, mas os iranianos tinham preparado uma camada de ataque ainda mais insidiosa a ascender silenciosa e lentamente por baixo da superfície da água. No convés de Voodoo,
S. Spruance. A torrente de adrenalina do combate aéreo ainda não havia dissipado quando surgiu uma nova e mais perturbadora ameaça. Enquanto os americanos estavam ocupados com o céu em chamas, Teherão havia aguardado o momento perfeito para golpear a partir das profundezas. Escondido há mais de 48 horas nas águas turvas e pouco profundas da passagem, com cerca de 25 km de fundo, um submarino miniatura da classe Gadir, um predador silencioso construído pela Organização de Indústrias Navais do Irão, iniciou a sua missão. Funcionando inteiramente a baterias para não produzir qualquer assinatura acústica, o Gadir era praticamente invisível para os sistemas de sonar convencionais instalados nos navios de superfície. O submarino subiu a profundidade de periscópio em apenas 30 segundos, tempo suficiente para calcular a sua solução de tiro. Desencadeou um coquetel letal. 4 minas inteligentes equipadas com sensores magnéticos e acústicos, imediatamente seguidas de 2 torpedos UT-72. A distância irá de pouco mais de 2.000 metros, praticamente contato direto em termos de combate naval. O Irão apostará que as guarnições de sonar dos Spruance ainda estariam atordoadas pelas explosões recentes e pelas perturbações persistentes da barreira eletrônica. Mas a rede de vigilância subaquática da Marinha dos Estados Unidos já havia sido colocada em posição. Um Boeing P-8 Poseidon, patrulhando a partir da base de Al-Dhafra, detetou o periscópio no momento em que rompeu a superfície da água. Lançou imediatamente uma série de boias de sonar da Raytheon, estabelecendo uma barreira acústica sobre toda a área. Ao mesmo tempo, um helicóptero Sikorsky MH-60 Seahawk, que havia descolado do convés dos Spruance escassos segundos antes, pairava sobre as águas agitadas. A tripulação lançou um sonar rebocado que emitiu impulsos sonoros e localizou o casco de aço do Gadir. Então surgiu a grande surpresa. Silenciosamente, emergiu das profundezas do fosso oceânico o Boeing Orca, um veículo subaquático não tripulado de grandes dimensões. Este guardião silencioso havia sido colocado em posição dias antes e havia seguido cada movimento do Gadir com precisão milimétrica. O Orca transmitiu dados em tempo real de alta precisão ao Seahawk. Sem hesitar um instante, o piloto do Seahawk disparou um torpedo ligeiro do tipo Mark 54 da Raytheon. A crise subaquática foi neutralizada imediatamente 2 minutos e 12 segundos. É como tentar introduzir uma faca numa troca de tiros. Teherão pensou que a escuridão era aliada, mas neste oceano a escuridão pertence à Marinha dos Estados Unidos. Teherão havia jogado todos os seus trunfos. Os drones kamikaze ardiam à superfície. Os mísseis antinaviação tinham sido despedaçados. O submarino secreto estava neutralizado, mas a Marinha dos Estados Unidos ainda não havia terminado. Era chegado o momento de reescrever o desfecho desta confrontação. O comandante a bordo do USS Spruance deu calmamente a ordem. Tentáramos usar o nosso próprio manual de estratégia contra nós. Agora é a altura de lhes apagar as luzes. A iniciativa passou para o Boeing A-18G Growler, nos limites absolutos das suas capacidades. O piloto do Growler ativou toda a potência do sistema de interferência de nova geração. Aquilo já não era interferência defensiva. Era supressão eletrônica a nível estratégico. O Growler cegou todas as instalações de radar costeiras iranianas, desde Bandar Abbas até a ilha de Qashm. Qualquer comunicação entre Terra e os seus navios foi reduzida a ruído sem sentido. A barreira eletrônica não havia sido apenas penetrada, havia desmoronado completamente. Com o espectro eletromagnético iraniano completamente desligado, o E-2D Advanced Hawkeye restabeleceu ligações de dados de alta velocidade com capacidade máxima. O sistema de combate Aegis nos Spruance regressou ao modo automático pleno. Os seus olhos digitais estavam agora mais nítidos do que nunca.
Os 2 últimos Super Hornet conduziram uma varredura final do espaço aéreo e abateram os 3 drones Shahed restantes, que derivavam sem rumo como abutres perdidos. 1 a 1, os símbolos vermelhos foram desaparecendo do ecrã de combate dos Spruance. As lanchas de ataque rápido iranianas, ao verem o seu apoio aéreo, os seus mísseis e o seu auxílio subaquático dissolverem-se em nada, começaram a fugir em desordem total em direção às águas territoriais iranianas. A força naval americana permaneceu intacta, semo um único arranhão no casco do Spruance. Na ponte, a tensão dissipou-se finalmente, cedendo lugar ao zumbido profissional de uma máquina a funcionar na perfeição. Para Teherão, foi uma derrota estratégica catastrófica. Para a Marinha dos Estados Unidos, foi simplesmente mais uma terça-feira de serviço. Quando a agitação tática havia acalmado, a Marinha dos Estados Unidos não se contentou com a mera neutralização. Era o momento Doxekmat, uma demonstração final e avassaladora de domínio simultâneo em múltiplos domínios. Na ponte do USS Spruance, o comandante observou o ecrã de radar, agora livre de embarcações inimigas, e transmitiu as suas últimas ordens. Sob a superfície da água, o Boeing Orca, o arquiteto silencioso da vitória nas profundezas, manteve-se à profundidade de periscópio. O Zeu Papel transformou-se de predador em coordenador, transmitindo coordenadas em tempo real a todo o grupo de ataque. No Golfo de Omã, o porta-aviões USS Abraham Lincoln iniciou operações de lançamento de aeronaves em ritmo máximo. O silêncio das primeiras horas da manhã foi rasgado pelo troar de dezenas de Boeing FA-18E/F Super Hornet Lockheed Martin F-35C Lightning II, catapultados do convés em rápida sucessão. Quando os comandantes dos guardas da Revolução viram os seus estratagemas desfeitos e as suas forças dissolvidas em fumo, ordenaram uma retirada caótica. Recuaram para a sombra da bacia de Bandarabas, deixando para trás apenas destroços carbonizados e uma reputação em pedaços. O jogo de azar desesperado para quebrar o garrote econômico americano terminou numa derrota estratégica catastrófica para Teherão. A bordo do Spruance, os níveis de alerta de combate foram reduzidos. Para o mundo, havia sido uma crise de 47 minutos que poderia ter deflagrado uma guerra global. Para a tripulação do contra-torpedeiro construído pela General Dynamics, foi simplesmente mais um dia de serviço rotineiro. A emboscada elaborada de Teherão deveria ter sido um golpe de misericórdia, mas havia esquecido uma coisa. A Marinha dos Estados Unidos não guarda apenas a artéria petrolífera do mundo. Controla cada centímetro do campo de batalha, desde o céu até as profundezas do oceano. E nenhum adversário, em nenhum mar, deveria esquecer essa realidade.